Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós vamos corrigir uma proposta sobre os impactos da pobreza menstrual no Brasil e a banca é do Enem, tudo bem? Então vejamos aí o que a filha escreveu na redação e partimos para a correção, beleza? Olha só, já assinalei aqui, gente, a questão da margem, tudo bem? Muita atenção aí com a margem tanto para vocês não ultrapassarem as linhas, quanto para não deixar esses espaços em branco ao final delas, tudo bem? Então vejam bem, ela escreveu aí uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão, beleza? Então vejam bem, ela começou o texto dela com o haja vista, tá? Então o haja vista é uma conjunção subordinativa, então não oriento que vocês iniciem um período ou até mesmo um parágrafo com essa conjunção. Então o ideal seria você ter colocado assim, ó, né? É, sabe-se, né, dos inúmeros impactos causados pela pobreza menstrual, levando em consideração os inúmeros impactos, né? Tudo bem? Só para você não iniciar com a conjunção subordinativa. Os inúmeros impactos decorrentes da pobreza menstrual no Brasil, para algumas pessoas na sociedade, a palavra menstruação ainda permanece interpretada como um enorme tabu. Carrega consigo consequências como evasão escolar e doenças, principalmente em mulheres em situação de vulnerabilidade, com ausência de condições sanitárias mínimas. Tal realidade é lamentável. Tudo bem, então olha só, filha, o que eu quero que você veja? Eu oriento, né? E aí você volta lá nas aulas de repertório, nas aulas de análise das competências e nas aulas de introdução, que vocês iniciem o texto de vocês com alguma área do conhecimento, tudo bem? É importante que vocês façam isso, levando em consideração que o Enem avalia o uso desse repertório nas redações. Então eu oriento, né, que vocês iniciem um texto com alguma área do conhecimento, com alguma alusão. Filme, música, série, literatura, fato histórico, citação, tudo bem? E aí eu quero que você deixe bem separadinho a contextualização do tema, a apresentação da tese e a antecipação dos seus argumentos. Você precisa fazer essa ordem no seu texto, tudo bem? Você precisa seguir essa ordem para você manter aí o projeto de texto bem efetivo e para a banca entender que você tem um começo, meio e fim dentro, inclusive, do parágrafo. Porque quando você traz a tal realidade lamentável, quais são os impactos disso? Você falou, né? A evasão escolar e as doenças. E aqui você acaba sendo redundante. Por quê? Porque se tem pobreza menstrual, essa pobreza afeta as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Tudo bem? Então, cuidado aí para você não trazer senso comum, não acabar sendo redundante no seu texto. Tudo bem? Então, lembre-se, primeiro contextualiza o tema, depois traz a sua tese e aí, por fim, antecipa os seus argumentos. Tem várias redações exemplares lá na plataforma. Dê uma olhadinha que vai te ajudar bastante nisso. Em primeira análise, é importante, né? É importante mencionar que a evasão escolar é um dos principais impactos da pobreza menstrual, decorrente da privação de higiene nas escolas, falta de distribuição gratuita de absorvente para meninas de baixa renda, falta de instalações com chuveiros e sabonetes. Olha só, conforme eu expliquei nas aulas teóricas, né, o seu parágrafo de desenvolvimento ele precisa ter o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o período inicial do seu parágrafo em que você vai trazer aí o seu argumento, em que você vai apresentar para a banca o seu argumento. E aí você quando você fala decorrente da privação de higiene nas escolas, falta de distribuição gratuita de absorvente, falta de instalações com chuveiros e sabonetes. Como que você sabe disso? Ops, como que você sabe disso, né? Então isso aqui é senso comum. Como que você sabe disso? Da onde que você tirou essas informações? E como que você sabe que a evasão escolar acontece por isso, né? E as meninas que não têm acesso a essa questão, ou que as escolas têm vestiários, mas mesmo assim elas não conseguem tomar banho, elas não têm os itens mínimos de higiene. Então aqui você deveria ter focado na questão da evasão escolar. Então, ó, em primeira análise, é importante mencionar
que o abandono escolar das vítimas da pobreza menstrual é um dos principais impactos dessa mazela. Ponto. Depois você vai me trazer uma fundamentação, um repertório, algo que comprove isso que você está falando, que comprove essa relação entre a evasão escolar e a pobreza menstrual, tudo bem? Segundo pesquisa, cerca de 25% das jovens faltam à escola em seus dias de fluxo, o que é preocupante, tendo em vista que um fluxo menstrual pode durar de 3 a 8 dias mensalmente. Por que que é preocupante? Por que que é preocupante? E com fonte e com base em quais pesquisas, né? Pesquisas divulgadas por quais veículos de comunicação, tudo bem? Então é importante que você foque nessa questão aqui. Lembre-se, tópico frasal, fundamentação, argumentação, reflexão crítica. Você precisa fazer isso. Separar o seu texto de acordo com aquelas técnicas que eu ensino nas aulas, meu amor. Volta lá nas redações exemplares e visualize o tópico frasal, a reflexão, a argumentação, fundamentação ou o inverso e a reflexão crítica, tá? Evita escrever o seu parágrafo em 2 períodos apenas, tá? E lembre-se de trazer também as palavras que indiquem juízo de valor, tá? Elas são fundamentais aí no seu texto. Além disso, você precisa usar os operadores argumentativos. O que são eles, né? Os operadores argumentativos. Aquela lista que está lá na plataforma, que quando você utiliza ela, você denota aí a questão da argumentação. Você já deixa o seu posicionamento bem marcadinho, tudo bem? Ademais, a realidade de mulheres em situação de rua e presidiárias também é extremamente deplorável. Sem acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual e absorventes, utiliza-se, quem que utiliza-se? Né? Ó, utiliza-se restos de pães, jornais, sacolas plásticas encontradas no lixo. Como que você sabe disso, né? Qual é a fonte dessas informações, tudo bem? Então, assim, prof, eu não sei a fonte disso, mas eu li num jornal, num dado, numa pesquisa. Então, aqui você poderia ter comprovado, corroborado, por exemplo, mencionando que as mulheres que não têm acesso a esses itens mínimos de higiene acabam usando outros itens. E aí você poderia ter mencionado, né? Esses itens como exemplo e ter focado na questão das doenças decorrentes disso, tudo bem? Porque aqui, tipo, como que você sabe disso, né? Ficou muito no senso comum, ficou muito superficial. Então, qual que é o seu argumento? O seu argumento é dizer que as mulheres em situação de rua e as presidiárias são totalmente deploráveis, né? Essa é uma situação deplorável. Mas e para as presidiárias, como que elas fazem para ter acesso a esses jornais, sacolas plásticas? Você entende que ficou meio confuso? Então, talvez você fala de modo geral das mulheres e aí menciona o que elas usam, enfim, né, como artifício para conseguir conter o fluxo. Dessa forma, essas mulheres estão diretamente expostas às doenças, o que de fato vai contra a Constituição promulgada em 88, que defende a relevância pública às ações e serviços de saúde. A relevância pública, responsabilidade, talvez, tá? E aqui ficou muito superficial também, tá? E aí faltou mais a sua voz, faltou mais você focar nos impactos, tudo bem? Foca nos impactos, inclusive essa é a palavra-chave da sua proposta, então ela precisa aparecer no seu texto, tudo bem? Foca nos impactos disso, beleza? Portanto, a pobreza menstrual vai além da falta de absorventes. Trata-se diretamente de uma questão de saúde pública. Ações como palestras em escolas que demonstrem a importância do assunto, instalações de banheiro com acessibilidade a chuveiros, sabonetes e absorventes gratuitos devem ser implantados em escolas, praças e presídios. A realização de tais medidas cabe diretamente ao Ministério da Saúde e ao governo federal com a distribuição de verbas necessárias. Olha só, primeiro, em um período apenas? Não. Você precisa pontuar o seu texto. Volta lá para a aula em que eu ensino sobre a competência 5 e lembre-se de trazer naquela ordem: primeiro o agente, depois a ação, depois o modo meio, depois o efeito e por fim o detalhamento. Por que que eu peço para vocês fazerem dessa forma? Porque dessa forma você não vai correr o risco de se perder na conclusão, de se perder na construção da resolução do problema. Ações como palestras, então volta, cabe ao governo federal
pelo papel, né, sei lá, pela responsabilidade do Ministério da Saúde, implementar palestras nas escolas por meio de um projeto intitulado Absorventes, sei lá, enfim, né? Como que você vai pensar na proposta de intervenção? Mas você precisa trazer os 5 elementos e você precisa focar, meu amor, em uma proposta só. Tudo bem? Por quê? Porque a banca ela vai cobrar uma proposta. O Enem ele vai avaliar uma proposta completa, então não tem por que você trazer 2 propostas de redação. Traz uma de intervenção, traz uma, mas traz uma bem completinha, tudo bem? Então vamos lá. O que eu digo para você em resumo, volta lá para as aulas teóricas, tudo bem? Volta lá para as aulas teóricas e maratona a questão da competência 2 e da competência 3, tá? Dá uma olhadinha lá, vê as redações exemplares, vê as correções em vídeo que estão aqui no canal e pau no gato. 100, 200, 300, 400, 500, 640 é a sua nota, tudo bem? Beleza? Então bora lá, bora escrever redação, minha filha.